Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é fiel. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Curve a sua cabeça no sinal de reverência ao Senhor e vamos buscar na fonte, porque sem Ele verdadeiramente nada podemos fazer. Pai querido, nessa noite nós queremos em tudo glorificar o Teu nome, queremos Te exaltar, queremos Te adorar na beleza da Tua santidade, Tu que estás entronizado no meio dos querubins, porque a glória do Senhor, ela enche todo o templo. Pai, nós estamos aqui como templo e santuário do Teu Espírito Santo, que para nós é um privilégio, por sermos Teus filhos, comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro, quando podemos entrar, Pai, diante do trono da graça, pelo novo e vivo caminho que é o Teu sangue. Nós queremos Te louvar, mas nesse momento, Senhor, eu me humilho debaixo da Tua mão, reconhecendo, Senhor, total dependência do Teu Espírito Santo, e dizendo que sem Ti nada podemos fazer. Verdadeiramente dependemos de Ti, porque Tu és a videira verdadeira, e nós somos apenas os galhos, os ramos. Pai, a seiva bendita do Teu Espírito é que flui, trazendo vida e trazendo vigor, para que os galhos venham produzir o fruto. E com certeza, Pai, nós estamos aqui em total reverência e dependência de Ti. Aqui está uma grande multidão, lavada e comprada pelo Teu sangue. São mais do que 120, como estavam ali no dia de Pentecostes, quando o Teu Espírito, quando de repente veio do céu um som veemente como do vento impetuoso, e encheu aquela casa, e viu-se língua repartida sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas, de acordo com o que o Espírito concedia que falasse. Senhor, é nessa mesma atmosfera de dependência, de reverência, que nós colocamos as nossas vidas quebrantadas diante de Ti, e dizemos: bendito Espírito Santo, Tu és livre nesse lugar, para falar aos nossos corações. Homem de branco, Tu és livre para passear no meio dos 7 candeeiros, que são as Tuas igrejas. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua graça e pela Tua glória derramada. Nos ensina no caminho da justiça, nos leva no caminho da verdade, que é a Tua palavra. Nós Te louvamos desde já, Pai, por isso, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Diga: o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é real, Ele está aqui, Ele está aqui. Aleluia. Vamos abrir, por favor, a Bíblia Sagrada no livro de Ageu, livro do profeta Ageu. Fica depois de Isaías, Joel, Sofonias, logo depois de Sofonias, já pertinho do final da Bíblia, antes de Malaquias um pouquinho. 2 livros antes de Malaquias. Já chegando em Malaquias, é um pouquinho antes de Mateus, colado com Mateus. Abre no Novo Testamento e volta umas 5 páginas. Glória a Deus. Enquanto vocês estão abrindo, eu lembro a vocês, queridos, que nós, por estarmos num congresso, nós estamos num horário mais flexível. Então, o Espírito Santo tem ampla liberdade para falar aos nossos corações. E nós, então, não é um culto comum. Nós estamos num congresso. Amém, amados? Lembro aos amados que lá fora, enquanto o mundo pega fogo na chama maligna da carnalidade, nós estamos aqui no fulgor do Espírito Santo, nos preparando para o voo para Jerusalém celestial. Aqui está a igreja do Senhor, que pode dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Diga: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Livro do profeta Ageu, no capítulo 2, só tem 2 capítulos, o primeiro e o segundo. Capítulo 2, diz assim, a partir do versículo 1: No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu.
fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dize-lhes: quem há entre vós dos sobreviventes que viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparadas com aquela? Ora, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. É esta aliança que fiz convosco quando saíste do Egito. É o meu espírito, e o meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Diga assim: não temais. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, abalarei os céus e a terra, e o mar e a terra seca. Abalarei todas as nações, e o desejado de todas as nações virá. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Diga: a glória desta última casa. Todos vocês, digo: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar eu darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Voltemos um pouco ao contexto histórico. Peço de vocês um pouco de paciência. Peço que vocês voem um pouquinho na história, no tempo, e agora vá até Jerusalém, até Judá, até Israel. Volte um pouco mais. Nós estamos agora nesse momento, nesse contexto, no ano 520 a.C. O Senhor está falando por boca de um profeta menor. Não em termos, profeta menor não é porque tenha um conteúdo de revelação menor do que os outros, mas nós chamamos teologicamente de profeta menor, porque o conteúdo de informações e livros também é menor, mas não é em termos de qualidade de informação, porque tudo provém do Senhor. Amém, queridos? Mas agora estava um povo recém saído de um cativeiro. Voltemos mais no tempo, e agora nós vamos voltar para o ano de 1004 a.C. Alguns historiadores falam 1004, outros 1015, que é justamente a construção do templo de Salomão, a primeira casa, onde está no contexto. Vós ministros, quem é ministro do Senhor? E agora, quem é graduado em algum centro de treinamento ou alguma escola de treinamento? Levante a mão, por favor. Pode baixar a mão. Hoje, percebo que o Espírito vai tratar sobre dons e ministérios. E eu quero que você não se desligue da unção que está movendo esse lugar. Em 1 Reis, no capítulo 3, versículo 15, diz: ó, trazei-me, pois, um tangedor. E enquanto o tangedor tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu. Continue, meu filho, continue tocando. Mas voltando no ano de 1004 a.C., Salomão recebeu do seu pai Davi muitas riquezas, muito ouro, uma oferta modesta de 6 bilhões de reais, hoje, sem considerar a prata. Hoje a prata está quase tão valiosa, um pouquinho menos valiosa do que o ouro, mas só considerando o ouro em termos atuais, 6 bilhões e 300 milhões foi o que Davi tirou do seu tesouro particular e entregou para Salomão e disse: meu filho, aqui está uma oferta minha do meu tesouro particular, 6 bilhões e 300 milhões. Depois 12 príncipes de Israel se levantaram e cada um fizeram ofertas voluntárias e trouxeram muitos milhões convertidos na moeda de hoje em reais.
O Senhor, através de Davi, o Senhor moveu Davi em 1 Crônicas, no capítulo 29, e ele disse: olha, ajudai, pois, a meu filho tenro de idade, que é Salomão. Esta obra é grande, não é obra para homens, é uma obra para Deus. Ajuda a ele, que ele não tem experiência, ainda é muito tenro em idade. Ele falou para os anciãos de Israel. Juntou todo esse patrimônio, toda essa riqueza, entregou nas mãos, pois, de Salomão. Salomão de imediato reuniu um total de 183.300 homens. Mandou, pois, separou em grupos, fez um rodízio de 30.000, de 10 em 10.000 ele mandava mensalmente para as pedreiras, de 70.000, e depois 80.000 ele dividiu também nas pedreiras para confeccionar pedras e materiais e cortar cedros, e para construir a tenda, e outros para trabalhar com ouro. E só de chefes de grupos nós tínhamos 3.300 trabalhando para fazer tudo isso, e levou 7 anos, diga assim, 7 anos, para construir o templo de Salomão. Ele levou 7 anos para construir o templo de Salomão, levou 13 anos para construir os palácios reais. Ele, pois, juntou tudo isso no ano de 1004 a.C. Juntou. Se curvou depois disso no 7º ano, quando foi a inauguração do templo da casa do Senhor, como o pastor Saulo foi guiado pelo Espírito para falar disso. Ele foi consagrar aquele templo tão suntuoso ao Senhor. Nunca se viu algo em nenhuma nação da terra. Alguém passar 7 anos, 183.000 pessoas envolvidas numa obra para fazer justamente um templo que não era obra para homens, mas era obra para Deus. Antes disso, quando ele assumiu o trono, o Senhor apareceu para ele em sonho e disse: pede o que tu queres. Ele disse: quem seria eu? Eu ainda aprove a ti, Senhor, me colocar ainda como um menino para fazer tão grandes obras e conduzir tão grande nação. Dá-me, pois, sabedoria, porque eu não sei diferenciar a minha mão direita da esquerda. Me dá sabedoria para conduzir esse grande povo Israel. Ele é o teu povo. E o Senhor disse, isso agradou aos olhos do Senhor, e ele disse: porque não me pediste fama nem dinheiro, nem a cabeça dos teus inimigos, não me pediu glória, mas me pediu sabedoria para conduzir o meu povo. Eu farei mais do que isso. Eu te darei sabedoria, como a nenhum outro antes de ti, nem haverá depois. Mas eu te darei também uma glória que nenhum outro no teu tempo superará no teu reino. Farei tudo isso. E Salomão foi chamado Gedidias, aquele que andava em paz. Porque Davi, o seu pai, com cuidado, com zelo, homem segundo o coração de Deus, ele aprontou todo o cenário, todo o terreno, para que o seu filho pudesse governar. Davi tinha no coração o maior anelo, o maior desejo dele, era justamente construir um templo para a glória do seu Deus. Ele tinha esse desejo tão grande, tão forte, tão intenso, como está no capítulo 7 de 2 Samuel. Ele tinha esse desejo, era algo que consumia a vida dele. Uma vez o profeta Natã chegou para ele, olhou para ele e ele disse: como posso eu, pois, estar dormindo na minha casa feita de cedro, e o meu Deus dormindo numa barraca em tabernáculo? Como eu posso estar nessa situação? Como é que eu posso estar nessa situação? E o profeta Natã, movido justamente não pelo espírito, mas pela emoção e pelo desejo, vendo a legitimidade daquele desejo do coração dele, disse para ele, disse: vai e faze tudo conforme está no teu coração. Ele se alegrou e ficou a 1000 por hora. O Senhor, pois, quando Natã deu alguns passos, nem tinha saído da casa real, o Senhor disse: volta e diz para meu servo Davi, eu pedi alguma coisa nesse sentido? Eu sou homem para habitar na casa dos homens? Eu pedi alguma coisa em algum momento da história? Eu pedi que construísse um templo para mim? Mas porque Davi fez isso,
Fala para ele. Bem fez Davi em propor tal projeto no seu coração. Ele disse que ia fazer para mim um local de glória, mas eu farei diferente. Eu colocarei a linhagem dele real, que nunca ninguém faltará da sua linhagem. Nunca faltará alguém. Eu deixarei uma lâmpada acesa em Israel. Eu deixarei uma tribo, deixarei um representante. Ele terá uma herança eterna. O nome dele será reconhecido em todos os tempos. E se porventura, mas é Salomão que vai construir esse templo em minha glória, e se porventura Salomão fizer alguma coisa fora da minha vontade, eu castigarei com as armas dos homens. Eu castigarei com as armas, não, com a vara dos homens. Eu farei isso. Mas o meu desejo, o meu amor não se afastará, a minha aliança não se afastará da casa de Davi por causa dessa atitude. Davi se curvou diante do Senhor, entrou no processo de adoração e disse: ah, Senhor, quem sou eu e quem é a minha casa que lembraste de mim? Senhor, e ainda fizeste mais do que isso, falaste ainda para tempos distantes, Senhor. Oh Senhor, bendito seja o teu nome. Adorou o Senhor com todo o coração, com todo o amor, e preparou todo o cenário para que o seu filho Salomão pudesse governar com ampla paz, liberdade e sabedoria. E o Senhor assim o fez. Salomão, pois, preparou toda essa casa, levou esse tempo de 7 anos, preparou esse palácio real. E era tanto cedro, era tanta madeira de cipreste, era tanto ouro, era tanta prata. Ele fez preparou todo o cenário. Era uma casa, era um templo que de longe se via aquelas colunas potentosas. Fez justamente pilares grandes. Ele fez capitéis, fez muitos locais, fez coisas muito bonitas que quem estava a quilômetros podia ver a glória resplandecendo do templo. Nunca ninguém fez um projeto tão ousado. Ele fez assim. Passou-se, pois, o tempo. No ano de 1004, como já falei, ele inaugurou o templo. Começou, pois, o seu reinado um pouco antes. Passou 20 anos, 7 anos construindo o templo, 13 anos construindo os palácios reais. Mas ele fez uma tolice grande. Ele, pois, teve 1000 mulheres. Teve 300 esposas, princesas e 700 concubinas. Talvez nunca se viu na história alguém que fez, digamos, não pelas mulheres, mas foi uma tolice grande por ter tantas. Se tivesse, na época, ouvido o conselho de 1 Coríntios, no capítulo 7, quando Paulo diz: olha, cuidado, uma só ainda traz tribulação, imagine 1000. Isso é só para descontrair, mas ele diz tribulação na carne, tá? Ou seja, em outras versões ainda é melhor. Ana, olha para lá. Ele disse: traz dificuldades de convivência, é normal. Quem é casado aqui, levante a mão, por favor. Quem já teve no decorrer da caminhada cristã alguma discussão no casamento, levante a mão. Quem não levantou, por favor, venha para cá que eu quero orar, que você está em mentira. Você está em mentira e o mentiroso não vai para o céu, está escrito em Apocalipse. Mas voltando ao assunto, ele teve 300 princesas, esposas e 700 concubinas. E no período, quando ele voltando um pouquinho no tempo, quando ele concluiu o templo de Salomão, ele foi justamente em 1 Crônicas, se ajoelhou diante do Senhor e apresentou na época 1000 holocaustos, 1000 bois, matou muitos animais, fez uma festa fenomenal para o Senhor, e o Senhor de noite apareceu para ele, e lembrou do compromisso. Diga assim: lembrou do compromisso. Todos vocês digam: lembrou do compromisso. Disse: olha, se tu permaneceres fiel, eu vou garantir tudo o que disse para o teu pai. Eu vou garantir na tua vida e na tua linhagem. Não faltará quem se assente no trono real. Seja fiel. Falou isso para ele. Salomão, pois, ficou compenetrado. Passou-se o tempo. Ele fez isso. E no tempo da sua velhice ele já não foi fiel ao Senhor.
Levantou, pois, deuses, amou a essas mulheres, inclusive casou com a filha de Faraó, fez muitas coisas horríveis e levantou estátuas a deuses pagãos e fez com que o Senhor se aborrecesse. E a ira do Senhor subiu, mas o Senhor disse: olha, eu deixarei ainda em cumprimento ao seu pai, em aliança com seu pai, o que eu prometi para ele, eu deixarei ainda uma lâmpada acesa em Israel, para que, por amor a Davi, o meu nome não seja apagado. O nome de Davi não seja apagado. Passou-se, pois, o tempo. Como se virou as costas para o Senhor, Deus começou a levantar nações, cumprindo justamente o que ele tinha dito: se ele pecar contra mim, eu usarei a vara dos homens. Quando se peca contra o Senhor, Deus levanta circunstâncias que você começa a orar e você não percebe porque que o céu fica de bronze, porque que a resposta não chega, porque que as coisas não acontecem, e você diz: Senhor, eu já orei, eu já jejuei, eu já fiz coisas, mas não estou conseguindo, parece que o céu está de bronze, não desce a resposta. Eu te digo, querido, cuidado, olha a tua caminhada, vê se o teu caminho está purificado, vê como está a tua caminhada diante do Senhor, vê onde tem barreiras, porque o Senhor levanta circunstâncias para corrigir os seus filhos. Deus começou a levantar, pois, nações que se levantaram contra Israel, e vieram circunstâncias contrárias, e quanto mais Salomão se esforçava, mais começaram as pressões vir sobre ele. Deus levantou um profeta chamado Aías, e esse profeta chegou para ele, falou para ele que o reino seria tomado, chegou para Jeroboão, e que estava no Egito, depois chegou, retornou, e Jeroboão, o profeta Aías chegou, encontrou-se com ele num campo, pegou a capa nova do profeta, rasgou em 12 partes, pegou e entregou 10 partes para Jeroboão, e disse: aqui está, Deus está te entregando 10 tribos de Israel, tu reinarás sobre Israel, e fará de acordo com o que está na tua vontade. Estava já profetizando. Salomão soube disso, começou a perseguir Jeroboão, querendo matá-lo. Ele fugiu para distante, deixou passar um pouco tempo. Passou-se, pois, entregou o reino para Roboão. Roboão começou a aprontar logo de imediato, e logo em seguida perdeu as 10 tribos para Jeroboão. Ficou só 2, e aí houve a grande cisma, a grande divisão. Ficou Judá com capital em Jerusalém, o reino do sul, e ficou só 2 tribos, Judá e Benjamim. E do outro lado, o reino do norte, ficou justamente Israel, com Jeroboão à frente, com 10 tribos. O reino enfraqueceu, e começou, pois, uma grande divisão. Foi se passando o tempo, foi se evoluindo, e agora se passaram 400 e poucos anos. Foi uma sucessão de quedas, e o Senhor tratando, o Senhor cuidando, o Senhor levantando profetas e dizendo: corrige a vida, corrige o teu caminhar, corrige a tua vida. Não, os reis de Israel não corrigiram, cada um pecou mais do que o outro, e foi se aproximando, foi se passando o tempo, e de repente chegou, pois, o período do cativeiro, conforme o Senhor tinha prometido em Isaías. Ele disse: pois se continuardes dessa forma, passará 70 anos no cativeiro na Babilônia. E foi o que aconteceu. Estou apenas contextualizando historicamente, para nós entendermos que tudo isso tem a ver com a nossa vida. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, e ela é apta para nos ensinar, nos corrigir, nos redarguir, nos trazer ensinamentos para a caminhada cristã. Olhemos, pois, para a foto, mas não esqueçamos quem nós somos hoje. Mas não esqueça do que a foto revela. O Antigo Testamento são sombras de uma nova realidade que é essa nossa. Mas existem princípios, e os princípios são irrevogáveis. As regras são mutáveis, mas os princípios são irrevogáveis. São cláusulas pétreas, não mudam.
São cláusulas de pedra. O Senhor não muda, como está escrito em Malaquias, no capítulo 3, versículo 6. Ele diz: eu sou o Senhor, eu não mudo, e por isso, ó casa de Jacó, não sois consumidos. Passou-se, pois, esse tempo, e cumpriu-se a promessa. 70 anos de cativeiro foram levados. Veio Nabucodonosor II, e chegou, pois, ali naquele local, e levou cativo os príncipes de Judá, inclusive Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdênego. Levou todo esse povo novo, e levou cativo todos eles. Passou-se, pois, 70 anos de cativeiro. Aquele templo tão suntuoso de Salomão, Nabucodonosor, ele, no primeiro momento, ainda deixou passar um período de 7 anos. Deixou um governador no local. Depois ele foi e determinou que se saqueasse, que se fizesse tudo, que colocasse fogo em Israel, que derrubasse os muros de Jerusalém, que levasse, pois, todo o ouro da casa do Senhor, tirasse, cortasse todo o templo, todas as colunas, todas as barreiras, os capitéis, toda aquela suntuosidade, levasse, pois, saqueada para a Babilônia. E isso aconteceu. Foi algo terrível. E passou 70 anos, e ali Deus levantou homens, porque Deus sempre levanta alguém para colocar na brecha. Levantou homens para orar justamente. E quando Daniel compreendeu que estava cumprido 70 anos de cativeiro, ele virou-se então ele virava 3 vezes ao dia para Jerusalém, para aquele mesmo local do templo, hoje em ruínas, naquela época em ruínas, quando Salomão disse que em qualquer lugar que os teus filhos orarem, e mesmo em pecado, porque não há homem que não peque. Nós não somos pecadores, mas não estamos isentos de pecado, por isso devemos vigiar e orar. Tomemos cuidado com a nossa caminhada, corrijamos a cada dia. E Salomão disse: Senhor, quando eles de joelhos se curvarem e se voltarem para essa casa, em qualquer lugar que eles estiverem, e orarem, ouve, ó tu do céu, e perdoa os seus pecados, e sara essa terra. Ele fez isso. Ele começou a orar, e orando, pois, 3 vezes ao dia, foi para a cova dos leões, como vocês sabem, mas não esqueceu de orar, e foi ele que escreveu depois. Ele disse: olha, se a minha língua, ela esquecer de Jerusalém, se os meus lábios deixarem de pronunciar o nome de Jerusalém, e deixarem de orar pela paz de Israel, que se asseque a minha língua, cole-se no paladar, e não fale mais. Mas não esqueçamos do templo do Senhor, da glória do Senhor que está em Jerusalém. Ele fez isso, orou, completando, pois, os 70 anos, acabou 70 anos, Deus levantou o coração, moveu as entranhas de Ciro, levantou o coração de Ciro, ele baixou um decreto, e disse: olha, aqueles que quiserem voltar a Jerusalém, que vá com o sacerdote Esdra, e reconstrua o templo, reconstrua a cidade de Jerusalém, e em particular o templo, e todas as expensas, todas as despesas, será na conta do rei. Faça isso, e quem tiver como voluntário, siga Esdra o sacerdote. E isso aconteceu. Ele fez, e levantaram-se, pois, 40 mil homens, 40 mil somente, de uma nação tão potente, tão grande, que foi preciso levantar 183.300 homens para construir o templo, e levou 7 anos. Agora, depois de 400 anos passados, tudo estava destruído, tudo estava revirado, Jerusalém queimada, os homens e os anciãos chorando. 66 anos tinham se passado, depois que o templo tinha sido destruído, que a cidade queimada, que a cidade saqueada, e ali, pois, 40 mil remanescente voltou ali, começou, pois, a reconstruir o templo. Quando chegou no meio da construção, de repente veio um decreto de Artaxerxes, e disse: para a construção. Passou-se 15 anos a obra embargada.
Aquele povo estava com o coração agora magoado, manchado. Icabode, fugiu a glória de Israel. Não tinha mais glória, não tinha mais templo, não tinha mais nada. O templo que ia ser construído agora estava embargado. Já se passaram 15 anos, aquele povo se consumindo. Deus levantou um profeta. Diga assim: Deus levanta um profeta. Diz: Deus sempre levanta um profeta. Diga: na minha vida, Deus sempre vai me mostrar a solução. Diga: na minha vida, Deus sempre vai mostrar livramento. Deus sempre vai estar comigo. Eu sou um homem de aliança. Diga: uma mulher de aliança. Diga: eu sou um homem de aliança. O meu Deus abrirá oportunidades onde eu não estou vendo. Ei, amado, a provisão existe, só você não está vendo. Não é porque você não está vendo que a provisão não deixou de estar ali naquele local. Não é porque você não é porque Agar não estava vendo que o poço não estava ali o tempo todo. Ela estava chorando, ela estava clamando e vendo seu filho Ismael com 13 anos de idade morrendo ali de sede. Ela se afastou a um tiro de pedra, como está escrito em Gênesis, e chegando ali naquele local, ela olhou para um lado, olhou para o outro, ouviu o choro do menino e ficou ali parada e disse, e se deixou o menino debaixo de uma árvore, foi para um local distante para não ver o menino morrer de sede, não ver o filho arquejar de sede, e olhou e orou ao Senhor, e o Senhor disse: Agar, onde tu estás? O que é que tu estás fazendo? Ela disse: olha para o lado. E Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço, onde tirou água, e se descedentou a sede daquela criança. Deus sempre tem um poço, onde você não está vendo. Deus sempre tem uma provisão onde você não está vendo. Deus sempre vai mostrar para você quando chegar ao seu limite, quando chegar o momento em que você olha e entrega-se na mão do Senhor e diz: Senhor, agora não sou mais eu, mas tu. E hoje eu estou como oleiro na mão, como barro na mão do oleiro, assim está eu, ó, como casa de Israel. Como está no livro de Ezequiel, quando o Senhor chegou para ele e disse: Ezequiel, desce à casa do oleiro. E ele disse, ele desceu, e chegando pois na casa do oleiro, ele olhou e viu aquele artífice trabalhando, e ali o barro, em determinado momento, o vaso se desfazia, e ele pacientemente construiu um outro vaso, ele construiu uma outra obra de arte. O Senhor olhou e disse: que tu vês? Ele disse: eu estou vendo um barro sendo trabalhado por um artífice. Ele disse: assim é, ó, a casa de Israel, como um barro nas mãos do oleiro, assim está vós, ó casa de Israel, nas minhas mãos. Você é o barro, o Senhor é o oleiro. Ele tem provisão, Ele tem porta aberta para você, mas é necessário você confiar nele. Confiar. O teu Deus, Ele te socorre. O teu Deus, Ele te socorre. O teu Deus tem negócio contigo. O teu Deus tem negócio contigo. O tempo não passou para os planos do Senhor. Não passou. Ele olha para você e vê alguém, uma águia com a asa machucada. Você tenta voar, mas às vezes sai um pouco do alinhamento. Você mexe para um lado, mexe para o outro. Sente você pesado, sente você complicada a tua caminhada. É o teu ministério que está travando, é tudo que está travando. Mas o teu Deus, Ele te diz: levanta-te, levanta-te na minha força, na minha mão. Levanta-te, ó casa de Israel. Oh, aleluia. Oh, aleluia. A esperança estava perdida. A esperança estava perdida. A esperança estava perdida para Israel. Aquele povo estava com moral baixo. Povo com moral baixo. Já não tinha mais endurance muscular. No exército isso é um termo que nós usamos, que quer dizer rusticidade, robustez, fortaleza na musculatura. Já não tinha mais moral. Nós cantávamos quando estávamos no exército, já faz alguns dias: quando o corpo não aguenta, a moral é que sustenta. Quem já ouviu isso? Tem algum militar aqui? Esse guerreiro. Todos estavam de moral baixo.
Mas Deus levantou um profeta chamado Ageu. O profeta chegou e foi a boca do Senhor falando para a nação, a boca de um homem mudando circunstâncias pela mão do Senhor. Chegou para ele e disse: Ageu falando, ele disse: ó, casa de Judá, levante pois os ânimos. Ó Zorobabel, que estava construindo o templo, estava de moral baixo, e disse: olha, essa casa que vocês estão construindo é uma casa para o Deus dos exércitos. Olha, quem viu a glória da primeira casa e agora está vendo a segunda casa, considera essa casa como nada. Realmente, quem entrou nesse prédio, nesse local onde você está, um mês e meio atrás, alguns disseram: nunca é possível esse projeto. Um prédio abandonado há 5 anos, tudo preto de sujeira, tudo e tal, tudo deteriorado, acabado, uma lâmpada que não funcionava. Mas o Senhor, Ele é perito em restaurar as coisas. Esse local onde nós estamos, inclusive, é emprestado, mas onde a igreja toca, fica bênção, fica abençoado. Uma reforma nesse... você está sofrendo um pouco de calor, como eu também estou. Dá para notar que eu estou um pouquinho com calor. Mas se eu estivesse correndo atrás do galo da madrugada, do pinto pelado por aí, como tem muitos blocos, eu era cheio de, né, amado? Cheio de vigor, cheio de vitalidade, e correndo bêbado que só um gambá, para lá e para cá, e passando vergonha. Nós, no entanto, às vezes uma coisinha tão simples que pastor, começa a se abanar. Eu acho que na vida, Deus, inclusive, só abrindo parênteses, Deus me levou uma vez para dentro de uma câmara de gás que foi desativada agora não, alguns anos atrás, porque andou morrendo gente, que se passar 5 minutos morria. Eu passei 2, foi a pior tortura na minha vida. Mas, amados, voltando ao assunto, isso aí é bom, que serve para experimento. Por exemplo, isso aqui é café pequeno, estamos tranquilos e tal. Por quê? Porque sabemos que é provisório. Sabe que tem coisa na sua vida que é necessário você passar para deixar de moleza, criar rusticidade e ficar firme no que Deus colocou você para fazer? Sabe que Deus tem um treinamento para você? Sabe que Deus está treinando você? Sabe que Deus está te desmanchando e montando de novo, e vendo se você reclama, se você murmura? Sabe que você está sendo treinado e você está olhando dizendo: meu Deus, há quanto tempo eu estou esperando? E Deus está olhando e dizendo: não, pelo contrário, eu que estou esperando que você cresça, amadureça e se apresente pronto. Cresça, amadureça e se apresente pronto. Cresça, amadureça e se apresente pronto para a obra do Senhor. Na obra do Senhor não pode ter menino mexendo com metralhadora. Eu fui sargento instrutor muito tempo, militar de carreira. Minha turma toda já se aposentou recentemente como capitão, outros como major, recebendo como major do Exército Brasileiro, num período distante, onde era ainda no período da ditadura. Treinava gente para atirar, mas eu nunca entreguei um fuzil FAL 762 M964 na mão de um soldado antes de mostrar para ele como é que se atirava, e mostrar para ele com toda a segurança, porque eu sabia que se ele mexesse ali e ligasse em rajada, de repente ele podia matar a tropa toda. Deus às vezes não entrega coisas nas tuas mãos porque você não tem a maturidade, a rusticidade ainda necessária para conduzir com responsabilidade e maturidade a obra do Senhor. Tomemos cuidado, paremos de murmurar, fiquemos na posição certa para que Deus possa nos usar como instrumento. Não é para a nossa glória, é para a glória dEle, porque Ele diz em Isaías capítulo 42 e versículo 8, Ele diz: eu sou o Senhor, a minha glória a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Ele olha para o homem, vê se você está preparado, e vê se pode colocar uma missão na tua mão, e vê como você vai se comportar diante da oportunidade, e vê se você está de acordo com o padrão bíblico que está escrito em Jeremias, no capítulo 9, versículo 23, quando ele diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem
nem o rico na sua riqueza. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça, porque dessas coisas eu me alegro, diz o Senhor. Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide a glória dele com ninguém. Amadureçam como eu devo amadurecer mais. Treinamento. Treinamento é necessário. Mas o Senhor abriu os olhos daquele profeta e mostrou isso. O profeta, pois, disse: oh, Zorobabel, essa casa tão suntuosa. E disse que quando aquele templo foi inaugurado, de longe se ouviu um misto, ora gritos de alegria, ora gritos de tristeza. Aqueles anciãos tinham passado um período de 66 anos atrás, onde tinha inaugurado. Obrigado, meu filho, meu irmão. Aqueles anciãos que viu Nabucodonosor saquear aquela casa, aquele templo, e já estava com 66 anos, começaram a chorar, dizendo: tanta suntuosidade, tanta glória de descer a Shekinah do Senhor, de os sacerdotes não poderem ministrar, porque a glória do Senhor desceu sobre aquele local, e diziam: tanta glória naquela casa de ouro cheia, mas agora essa casa simples. E o Senhor disse: encorajai-vos, pois, Zorobabel, que era o governador, fortalecei os vossos braços, Josué, que era o sacerdote. E disse para Esdra escrever essa profecia no livro, a profecia de Ageu. E disse: olha, encorajai-vos, porque a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira. Sabe o que significa isso? O Senhor estava dizendo: olha, eu cumprirei a aliança como eu falei lá há 430 anos, muito mais passado. Eu prometi, quando o meu povo saiu do Egito, eu disse para eles que a minha presença ia no meio da congregação, a minha Shekinah ia seguindo a congregação por onde ela fosse. Agora se alegrem, porque a minha glória, eu cumprirei essa aliança, e a minha presença estará nessa casa, mesmo simples, mas vocês se alegrem, porque essa casa é gloriosa. Não é porque por causa do ouro, não é por causa da prata, não é por causa de um marfim, não é por outra coisa, não é pela madeira de cedro, madeira de lei, mas é porque a minha Shekinah, a minha presença, a minha boa mão, o meu bom futuro está sobre essa casa. Teu ministério. Quando eu estava lendo esse texto, meditando um pouco, dizendo: Senhor, por que a glória da segunda casa? Como? Se os anciãos estavam chorando, eles que tinham contemplado a suntuosidade da primeira, gloriosa, que a Shekinah desceu e o sacerdote não podia ministrar. Tanta riqueza, tanta glória, tanto esplendor, e agora a casa está destruída, 40 mil homens escapando da fome, sem recursos nenhum, construir uma outra casa simples. Mas no entanto, como é que o Senhor diz que a glória dessa segunda casa é muito maior do que a primeira? Por que isso? O Senhor disse: diga aos meus ministros feridos, que volta para a minha presença, deixa o meu espírito operar no coração deles. Eu os restaurarei, eu os levantarei, farei do seu ministério mais glorioso do que na primeira fase. Eu sou aquele que restitui, eu sou aquele que trato, eu sou aquele que levanto, eu sou aquele que restauro, eu sou aquele que coloco para trabalhar novamente, eu sou aquele que derrama da minha glória sobre a vida daqueles que estão feridos. Eu sou aquele que restaura, eu sou aquele que levanto, eu sou aquele que coloca para trabalhar novamente, eu sou aquele que despedaça os portões de bronze e quebra os ferrolhos de ferro, e trago para meu povo as riquezas das nações. É necessário, pois, que nós entendamos isso. É necessário que nós não esqueçamos da nossa origem. Quando você nasceu de novo, a alegria era tão intensa. A alegria era tão intensa.
Você não queria sair da minha presença. Toda hora você estava querendo um momento para ficar sós comigo. Era orar, era glorificar o meu nome. Você queria toda hora, era trancado no banheiro, era na cozinha, era ali lavando os pratos, era no trabalho, queria sair a qualquer momento para poder dentro do banheiro do trabalho dizer: Jesus, tu és bom, tu és maravilhoso, muito obrigado, eu te louvo pela alegria da nova salvação, pela alegria da salvação. Oh Senhor, obrigado. Tu dizias isso. Onde está o fulgor? Onde está a busca pela minha presença? Uma coisa, porém, tenho contra ti, que deixaste o primeiro amor. Tu deixaste o primeiro amor. É necessário, pois, recordar, olhar de onde nós saímos, para onde nós vamos. Lembrar que nós somos cidadãos celestiais. Lembrar que nós somos templo e santuário do Espírito Santo. Lembrar que nós somos passageiros, peregrinos aqui na terra, que fora da comunhão com o Senhor, tudo isso é pó e cinza, tudo passará. É necessário, pois, que nós entendamos que Deus tem um plano glorioso para a nossa vida, que quer nos restaurar e nos conduzir a um degrau de glória superior. Deus quer que nós sejamos lanternas do Senhor. Ele quer que nós acendamos a cada momento, a cada instante, que nós sejamos luz do Senhor. Ele quer refletir a sua glória através de nossas vidas. Mas não podemos esquecer que nós somos astros iluminados. A lua não é um astro luminoso. Ela recebe a luz do sol. O sol é 1.300.000 vezes maior do que a terra. Ele tem labaredas de fogo que chegam a 300.000 quilômetros. E se nós saíssemos num foguete com a velocidade supersônica, nós levaríamos 200 anos para chegarmos à estrela mais próxima do Sol, que é a Alfa do Centauro. Mas nós mesmo distante, recebemos a iluminação a lua recebe a iluminação do sol. Ela clareia quando está exposta ao sol. Você só clareia a sua luz, como Jesus Cristo falou, se você estiver exposto ao sol da justiça. Se a luz do Senhor estiver brilhando na sua vida, você pode clarear, você deve clarear, porque foi para isso que você foi chamado. Mas nós não podemos esquecer quem nós somos. Não podemos. Devemos deixar o ufanismo, deixar a glória para lá, deixar essa vontade desesperada de aparecer. Não existe na psicologia isso, NDA, não é isso? Necessidade desesperada de aparecer. Esquece isso. Jesus está voltando. A qualquer momento, ao soar da última trombeta, nós, os que estivermos vivos, voaremos para o Senhor, receberemos o corpo glorificado, subiremos para o Senhor, e aqueles que morreram antes ressuscitarão primeiro, e nós encontraremos com o Senhor nos ares para o encontro glorioso do Senhor, onde estaremos para sempre com Ele. Portanto, nós devemos a cada dia lembrar quem nós somos. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Você que está ferido, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Não importa o que passou, não importa o que passou, Jesus ainda continua acreditando em você. Você que está precisando se afoguear, afogueie-se na glória do Senhor. Levante-se em nome de Jesus. Deus está contando com você. Deus está querendo restaurar a tua vida, teu ministério. Ele quer que você seja um ministro, labareda de fogo. Quando você fale, a glória do Senhor se manifeste e olhe para você e veja que você está realmente guiado pelo Senhor. Onde você anda, a glória do Senhor deve resplandecer. Mas você deve lembrar que você é um astro iluminado. Depende da glória, da luz que vem do Senhor, do sol da justiça. Quem é você? Quem é você no reino de Deus? Qual o teu projeto? Saulo, vem cá, meu filho, por favor, meu irmão, por favor. Saulo é mais velho do que um mês. Chega aqui, meu irmão.
Você é de dezembro, eu sou de janeiro. Há 20 anos tu eras peça rara, né, irmão? Nós éramos, né? Mas eu tô com... Tá bom. Vamos voltar um pouquinho. Há 16 anos, porque eu já sou mais velho. Nisso aí eu sou mais velho. Eu não vou entrar em detalhe não, mas eu vou dar uma mostrinha. Eu deixo para lá, mas espera aí um pouquinho, só um pouquinho. Quando esse homem entrava na casa dele, eu sabia quando ele chegava. Novo convertido, menino. Mas o carrego era tão grande, irmão, que eu sabia quando ele chegava. Mas hoje em dia, oh Jesus, que coisa linda. Oh, aleluia! Glória a Deus. Cheguei baixinho para ele e disse: Saulo, deixa a águia voar. Deixa mais um pouquinho. Vontade de ouvir você pregar, ministrar, para que o Senhor mova as águas. Nós botamos uma fiação muito. Nós não, meu irmão, perdoe. Júnior, levanta aí, meu filho. Você e sua equipe fez isso. Você perdeu peso, eu vi isso. Você perdeu uns 5 quilos de um mês para cá. Homem que trabalhou até de madrugada aqui, com sua equipe. Tanto fio, tantos metros de fio foi aqui, não é, meu filho, meu irmão? Para que serve o fio sem a eletricidade? Para que serve você sem o poder de Deus? Para que eu sirvo sem o poder de Deus? Para que serve um pedaço de fio de 1 metro aqui, mas se faltar um pedaço do fio de 1 metro, essas lâmpadas, nenhuma delas acende. Se faltar um pedacinho assim que ligue no... Se faltar um disjuntor desse aí, já era, blackout geral. Assim é você nas mãos do Senhor. Sem Ele você não é nada. Você não é nada sem o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, pela sua glória que se manifestou em nossas vidas, pela sua misericórdia que é grande. Sua misericórdia que é grande, alcançou um perdido como eu, alcançou um perdido como Saulo, e hoje nos restaurou para a sua honra e glória. É por isso que a cada dia nós nos quebrantamos da sua presença, reconhecendo que sem Ele nada podemos fazer. Obrigado, meu irmão. Você era alguma coisa sem Jesus, irmão? Ô Anderson, meu filho, você era alguma coisa sem Jesus? Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. E agora? E agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, porque Ele estendeu a sua mão para mim. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. A glória da segunda casa é maior do que a primeira, porque ainda há lenha no altar, ainda há fogo no altar, ainda há lenha para ser queimada, ainda há lenha no altar.
É necessário, pois, que coloquemos a nossa lenha a cada dia no altar do Senhor, para deixar o fogo do altar ardendo, e não falte o óleo da unção, porque em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, nunca falte sobre a tua cabeça o óleo fresco da unção. O sacerdote tem que manter a lâmpada acesa, o óleo não pode faltar no altar de incenso. O óleo não pode faltar, o óleo não pode faltar, o óleo não pode faltar no candelabro. No candelabro não pode faltar. Tem que manter acesa as 7 chamas, que representa a plenitude do Espírito de Deus, fluindo e todo o tempo queimando na vida do crente. Não pode faltar, diga-se, não pode faltar. Óleo fresco no altar não pode faltar. Diga-se, óleo fresco no altar. Óleo fresco no altar não pode faltar. Não deixa faltar azeite na tua lamparina. Não deixa que o Senhor venha buscar a sua igreja. E existem 5 noivas que são prudentes e guardam o óleo na sua lamparina. E tem mais 5 que são crentes também. Vai para a igreja também, se mistura com a outra também. Está no meio da igreja, é uma igreja dentro da outra. É a igreja verdadeira e a igreja que se amortiza. Fica ali no meio, ali como... Todo lugar onde tem o trigo tem o joio também. É impossível que numa igreja não existam aqueles afogueados e aqueles que estão ali de qualquer jeito. Mas o Senhor nos chamou, foi para que estejamos com a nossa lenha no altar, com o azeite da lamparina, para que quando Ele chamar e você possa na meia-noite da sua vida ouvir a voz do noivo, você possa dizer: ó Senhor, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Esteja com as suas lâmpadas acesas, o óleo da unção esteja ali preparado para ouvir a voz do noivo, porque ele vai gritar na meia-noite. Não vai dar mais tempo, mas ele vai gritar e você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado. Aleluia, aleluia. Eu tenho que gritar aleluia, senão eu explodo. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Está cheio de gente por aí, gritando por aí pelo meio do mundo, chiclete com banana, todo mundo para um lado, para o outro lado, para o outro lado, e a gente aqui paradão, olhando feito estátua, com esse olhar impassivo. Não, 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 não. Não, de jeito nenhum. Icabode tinha sido a glória de Israel, mas o Senhor veio, trouxe uma aliança muito superior, firmou filhos para que possam estar firmes. Eu queria convidar você nesse momento para ficar de pé.